Olá, caro irmão, cara irmã. Hoje, terça-feira, 24 de janeiro. Hoje nós celebramos também a memória de São Francisco de Sales, um santo muito motivador das missões hoje para nós, mas também alguém que favoreceu a imprensa e favoreceu também com os leigos e leigas a espiritualidade, a vida espiritual ascética cristã. Hoje, com essa devoção também, nós ouvimos o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. Nisso, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Uma multidão estava sentada em volta dele e lhe disseram: Tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando os olhos pelos que estavam sentados à sua volta, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é para mim, irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós podemos, se a gente não esmiuçar essa palavra, ficar com a cabeça confundida. Falar, ué, mas irmãos, irmãs de Jesus? Jesus não era filho único, concebido do Espírito Santo pela Virgem Maria? Acontece que nesse texto que foi escrito em grego, esta palavra indica irmão e irmã aqueles que eram os parentes próximos, podendo ser os primos, qualquer pessoa que estivesse em convívio e tivesse um grau de parentesco com Jesus. Por isso, esta palavra nos indica que aqueles que vieram ao encontro de Jesus, enquanto a multidão estavam com ele, era aquela família mais próxima, aquela família própria do convívio. E nós vamos ouvindo, através dessa palavra, que muitos acolhem e muitos rejeitam a palavra de Jesus. Alguns se sentam em sua volta para ouvir atentamente e outros ouvem e desprezam ir embora dessa mesma palavra. Sentados à sua volta, sempre estarão os verdadeiros. Aos pés de Jesus, como nós ouvimos em outra palavra, isso demonstra uma intimidade, uma relação íntima com Jesus e com a sua palavra. Nós vamos ouvindo e percebendo que muitas decisões que a gente toma na nossa vida, muitas vezes não são compreendidas até pelas pessoas que nos amam. Alguma decisão profissional, alguma escolha amorosa, ela pode ser rejeitada muitas vezes por pessoas de quem a gente esperaria uma acolhida. Nem sempre os pais entendem as decisões profissionais dos filhos, nem sempre os pais entendem as decisões amorosas dos filhos. Mas também os filhos nem sempre entendem as decisões que os pais tomam em relação à sua própria vida e em relação às vidas dos filhos mesmo. Hoje nós vamos ouvindo que aquilo que é a vontade de Deus em nós, para nós, em nossa vida, deve ser acolhida sempre. Deve ser batalhada, deve ser persistida, porque somente o nosso coração em Deus pode indicar essa vontade verdadeira para nós. A gente não deve temer os desafios que a vida nos propõe, mas deve sempre ter os olhos fixos em Jesus, cumprindo esses desafios, buscando se superar na profissão em que a gente exerce, se superar na família que está sob a nossa responsabilidade, ou até mesmo daqueles amigos. Hoje nós vamos percebendo que aqueles que se sentam conosco, muitas vezes têm, através do convívio, a força de verdadeiros irmãos. Quem não tem um amigo que é tão amigo que se torna como irmão? Que muitas vezes a gente vê até mais que os nossos irmãos, a gente convive mais do que os nossos parentes e nos indicam como o caminho de Deus, como estar mais próximo dele. Que a gente seja, para quem convive conosco, também um irmão a dizer uma coisa boa quando necessário, a puxar a orelha de vez em quando também quando necessário. Um amigo irmão é um tesouro, diz a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a sermos tesouro na vida dos nossos irmãos e a sempre cumprirmos a vontade de Deus, como ouvimos na sua palavra. Que Deus te abençoe nesse dia e que a gente possa rezar também pelo encontro da Comissão de Doutrina da Fé. Dom Pedro está em Brasília neste dia, trabalhando lá, para que todos os bispos que lá estão e os peritos possam ser animados, através do estudo da palavra, do estudo da doutrina, a sempre mais comunicarem melhor a força de Deus neste mundo.
Deus abençoe você nessa terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.